Fala, jovens! Tudo bem com vocês? Aqui é o Vini. O sol batendo aqui na minha cara, achei que seria interessante gravar um vídeo. Bom, fiz meu cafezinho aqui. E o tema de hoje é: aprenda a valorizar o que você tem. Isso é muito importante, galera. O primeiro vídeo que eu gravei nesse canal, desde que eu voltei no ano passado, foi sobre gratidão. E o tema de hoje está muito relacionado com a gratidão também. Mas eu diria que ele é um complemento à gratidão. Ele é um passo além, mas não que ele é melhor do que a gratidão. É praticamente a mesma coisa, só que com uma visão um pouco diferenciada e um pouco além. Então, quero me aprofundar um pouco mais nesse tema hoje com vocês, tá? Bom, tem algumas atualizações para passar. Eu estou num espaço novo, eu já gravei um vídeo anterior aqui, mas pretendo gravar um outro vídeo falando só desse assunto para vocês. Mas olha só, queria primeiro mostrar o meu ao redor para você entender um pouco do tema que eu quero gravar nesse vídeo aqui. O espaço que eu estou hoje é minúsculo, é desse tamanho aqui. E eu já falava que o espaço anterior era pequeno, e esse aqui é menor ainda. Mas obviamente eu não durmo aqui, né? Aqui é só o escritório. Mas te falar que eu sou apaixonado por esse espaço, muito mesmo. Eu tô amando o que eu tô vivendo aqui dentro e eu sei que eu tô construindo algo gigantesco aqui dentro. Bom, eu dei uma pausa aqui desse canal porque eu venho focando em um projeto paralelo, que é a Icônico Quadros, a minha loja de quadros personalizados. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, também no card não tem como colocar, mas tá aqui na descrição para você conferir. E bom, voltando pro tema, tudo isso que eu te falei agora vai linkar ao decorrer desse vídeo, tá? O tema é sobre valorizar o que você tem. Isso foi uma virada de chave que eu passei a ter de uns anos pra cá, e eu percebi o quão importante é a gente valorizar o que a gente tem e não ficar olhando para o que a gente não tem. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre dava desculpas ou falava, pô, para aquela pessoa foi fácil porque ela tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Eu era um profissional em falar sobre o quão fácil era a vida das pessoas por tudo que elas tinham, mas não valorizava o que eu tinha. E cara, quando eu falo de você valorizar o que você tem, eu não estou falando só de bem material. Isso também, mas isso é apenas uma pequena parcela de tudo. E vou te falar, nem é o mais importante. O mais importante são as pessoas ao seu redor. Saiba valorizar elas, do fundo do seu coração, começando pela sua família, que é a sua raiz, a sua base. Você tem que valorizar as pessoas que moram com você, que é seus pais, seus irmãos, seus avós, tias, enfim. Valorize o seu núcleo familiar, é muito importante. Em segundo, as suas conexões. Isso aqui é tão importante quanto o primeiro. Principalmente porque a família você não escolhe, né? Você vive e aprende a conviver. Mas o segundo, que são os amigos, você tem total liberdade para escolher com quem você quer andar e com quem você não quer mais andar. E você precisa ter a coragem de tomar a decisão de falar, olha, eu não quero andar mais com esse pessoal, ou eu vou reduzir o tempo que eu passo com esse pessoal e vou procurar um outro grupo que eu me conecto mais. É importantíssimo você ter isso na sua cabeça, jovem. Coloca isso na sua cabeça, tá? E aplique. Cara, vai doer? Vai, mas saiba que é a dor do desenvolvimento. É importante você passar por essa barreira para poder ir para o próximo estágio da sua vida. Se você não tomar essa atitude, querer equilibrar tudo com amizades que você vê que não vai te alavancar e você está querendo muito buscar um avanço na sua vida, você vai ver que, cara, você vai sempre esbarrar nesse quesito das suas relações. Então, saiba escolher com muito cuidado. E aqui também, amigos, vai entrar também sua parceira ou parceiro pro resto da vida, se você pretende ter. Então, nem que precisa ser pro resto da vida, né? Hoje em dia tem pessoas que ficam um tempo, depois vai com outro, enfim, do modo como você achar melhor. Mas saiba também escolher muito bem essa pessoa, porque ela vai influenciar muito a sua vida. Então, como eu disse, as pessoas, ela é dividida em dois blocos. A família a gente não escolhe, a gente aprende a conviver, mas aprenda a gostar e goste mesmo, de verdade, genuinamente da sua família. É tudo que você tem. E a segunda, você escolhe. Você tem total liberdade para escolher, tá? Bom, valorizando o que você tem, que é começando pela família que você nasceu, você vai ter
uma predisposição, desculpa, você vai ter a disposição de você algumas coisas, né? Depende da classe que a sua família for, você pode ter mais coisas, menos coisas, aí sim eu tô falando de bens materiais, porque isso também influencia, tá? Cada pessoa vai nascer em um lugar diferente, um ambiente diferente, e não adianta você perder tempo olhando pro outro e falar que para aquela pessoa foi mais fácil, porque ela tinha tudo aquilo ao seu dispor. Eu fiz muito esse erro, e quando eu comecei a valorizar o que eu tinha, cara, foi uma mudança de chave gigantesca para mim. Eu comecei a valorizar tudo, desde da qualidade de vida, das condições financeiras e uma série de outras coisas. Mas esse vídeo aqui não é sobre mim, é sobre você, tá? Então, olha para sua vida, olha o que você tem. Se você já tá começando a olhar para mim com uma ideia do tipo, porra, para ele foi fácil porque olha o espaço que ele tem um computador ali atrás, ele tem um não sei o que, você já tá indo para a cabeça errada. Não pense assim, porque isso não vai te levar a lugar algum, vai só te gerar inveja e só sentimentos negativos. Isso não é bom para você, tá? Então, olha para si, olha para o seu redor. Você já tem muitas coisas, você já tem um celular que você tá me assistindo, você tem internet, você provavelmente tem uma casa e alimento para comer todos os dias. Isso é a sua base para você pelo menos olhar e agradecer. Todo o resto é adicional, é complemento, tá? Então, olha para isso, é muito importante. Cara, o que mais que eu comecei a olhar para minha vida? As amizades. Acho que as amizades é um tema interessante eu me aprofundar um pouquinho mais aqui no vídeo, porque não foi uma escolha fácil eu me afastar de algumas pessoas. Algumas eu me afastei completamente, outras eu ainda havia sentido manter uma relação, mesmo que em um tempo de espaço maior, mas ainda mantenho contato. E algumas eu resolvi realmente entrar de cabeça no relacionamento e me aprofundar para crescer cada vez mais. E com isso, como eu tinha falado para vocês desse projeto, que ia se conectar no vídeo, a Icônico Quadros, eu tenho 2 amigos meus que estão participando ativamente desse projeto comigo e que se não fosse por causa deles, eu não estaria aqui gravando esse vídeo falando para vocês sobre essa história e sobre esse aprendizado que eu tive na minha vida. Esse vídeo não é sobre patrocinar minha loja ou falar dela. Se você tiver interesse, claro, clica aqui embaixo e conheça. Mas é sobre os aprendizados que estão por trás. Tenho 2 amigos, o Matheus e o Fabrício. O Matheus, ele está estudando programação, ambos têm a mesma idade que eu, estou com 22 atualmente. E o Matheus está estudando programação, ele me ajudou com a parte do site ali, do ambiente de personalização dos quadros. E o Fabrício, ele tem uma loja de quadros decorativos também, que é a Imperium Posters. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. E ele está me ajudando na parte de fabricar esses produtos e levar para os meus clientes. E, cara, é importantíssimo o trabalho deles. O Matheus eu conheço, cara, já há uns 8, 9 anos. Ou mais, porque eu conheci ele jogando videogame online. Ele mora lá no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. E o Fabrício, eu conheci ele também online, só que faz 4 anos, quando eu iniciei minha loja, em 2020, ele também iniciou a sua loja no mesmo ano. E aí a gente se conheceu pelo Instagram e ele mora numa cidade, um município, né? É um município ao lado do meu aqui, super perto, então a gente já mantém contato também um pouco mais constante presencialmente. Enfim, o que eu queria dizer é que eles são importantíssimos para a minha jornada, mas olha só, eu conheço eles há bastante tempo já, só que eu comecei a valorizar mais a importância das pessoas ao meu redor e entrar de cabeça nesses relacionamentos. Então, cara, foi só crescendo e se tornando cada vez melhor e mais profundo e se tornando até em uma parceria, coisa que, cara, com o Matheus eu comecei como uma criança ali jogando videogame, hoje a gente é, muito parceiro, muito amigo. O Fabrício, eu conheci ele com a loja dele. Eu poderia muito bem enxergar ele como um concorrente e não dar valor nenhum para ele, ou esconder as coisas que eu via que era legal, mas nada disso, né, cara? Tanto da minha parte quanto da dele, a gente se ajudou, se tornou parceiro e hoje a gente é praticamente sócios aí, né? Então, é muito bom, é muito gratificante tudo isso, mas eu só tô dizendo tudo isso para você olhar para a sua situação, ver o que você tem, desde coisas, pessoas, o ambiente, o lugar que você vive, e começa a valorizar mais isso. Durante muito tempo também, acho que esse pode ser o 3º item, que é o lugar que você mora, exerce também uma influência gigantesca na sua vida. Por muito tempo eu tinha aquela noção do tipo, caraca, eu quero sair daqui onde eu moro, eu quero ir para outro país, porque eu quero viver uma coisa completamente diferente, e um monte de coisa. Eu não valorizava o país que a gente vive, que é o Brasil, cara, eu amo muito o Brasil, eu sou apaixonado pelo Brasil. E eu só comecei a ser mais apaixonado depois que eu passei a valorizar mais nosso país.
Mas eu tive eu tive a oportunidade de morar sozinho no ano passado, muito por causa dessa inquietação mesmo que eu tinha. E aí eu me aventurei, cara. Não fui pra muito longe, eu fui pra um bairro até que próximo daqui onde eu tô morando agora, que também era onde eu sempre morei na minha vida, né, junto com meus pais. Mas eu fui morar sozinho e achando que, caraca, velho, vai abrir um novo mundo pra mim, realmente expandir um novo mundo. Mas foi incrível. Eu não vou entrar muito nesse tema, mas o que eu queria tirar de lição pra você é que vale a pena você ir para um lugar diferente, mesmo que seja um bairro vizinho, porque você já muda muito de vida. Inclusive, quando eu comecei a gravar os vídeos de novo nesse canal, foi quando eu estava morando sozinho. Se eu não tivesse feito essa mudança, provavelmente eu não estaria gravando aqui hoje também. Então, isso foi só um pequeno detalhe de uma mudança que eu tive por causa que eu mudei de ambiente. Então, eu queria trazer para você também essa reflexão. Pense como você pode mudar de ambiente ou simplesmente mudar o seu ambiente. Esse espaço aqui que eu tô hoje foi inclusive o mesmo espaço em que eu comecei a minha loja, a Icônico Quadros, há 5 anos atrás agora, meu Deus, 5 anos atrás. E era totalmente diferente, a bancada era aqui, na verdade, tinha uma estante aqui que eu colocava as molduras, a impressora, e quando eu voltei pra cá, na minha cabeça já automaticamente queria colocar essa mesa aqui. Mas eu falei, não, vou fazer diferente, vou colocar ali atrás, vou montar do meu jeito. E caraca, eu tô adorando o espaço como tá agora. Eu tô amando. Então, torne o seu ambiente também a sua cara, a sua feição. E se você quiser tornar o seu ambiente mais a sua cara, compra uns quadros decorativos lá na Icônico Quadros, porque você vai deixar o seu ambiente ainda melhor. Desculpa, eu não podia perder essa oportunidade aqui para falar um pouquinho da minha loja. É um projeto que eu tô recomeçando agora, tô muito animado, muito empolgado com ela, e é pouco por causa disso também que eu não gravei os vídeos nesses últimos meses, porque eu tava realmente bem focado, mas agora com o tempo eu vou conciliando as duas coisas aí, tá bom? Mas é isso, jovens. Queria passar essa lição de vida aí para vocês que eu aprendi muito recentemente a valorizar mais o que você tem, as suas coisas, as pessoas e o ambiente que você mora. Fui, valeu!